Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula, certo? A gente já viu nas aulas anteriores a parte de torneamento, vimos uma revisão, né, do que foi estudado. Também vimos a parte de fresamento. A partir de agora, vamos ver a parte do processo de fabricação de usinagem de aplanamento. Eu vou dar algumas definições para vocês sobre aplanamento, a gente vai conhecer melhor esse processo de perto e quais são os tipos de máquina, equipamentos que são utilizados. E a gente vai estudar tudo isso agora nessa aula. O que é aplanamento? Então, é um processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies planas geradas por um movimento retilíneo alternativo da peça ou da ferramenta. Esse movimento ele vai depender muito do tipo de máquina que a gente vai utilizar, certo? Mas na frente a gente vai saber diferenciar, na verdade, quando é o movimento pela peça, executado pela peça ou pela ferramenta. No processo de aplanamento, gente, ele é um dos processos de usinagens mais antigos e ele utiliza uma ferramenta que tem uma geometria definida. Esse processo ele foi substituído pelo fresamento, certo? Na linha de produção, até mesmo por ele ser um procedimento relativamente lento. A gente vai ver isso, né, ao longo da nossa aula. Durante o processo de usinagem, no caso do aplanamento, que ele consiste em obter superfícies planas e pode ser na posição horizontal, vertical ou inclinado. Essas operações de aplanamento, elas são realizadas com o emprego da ferramenta, que tem apenas uma aresta cortante e é retirado sobre metal com movimento linear, que é esse movimento de vai e vem. O aplanamento é uma operação de desbaste e apresenta grandes vantagens na usinagem de réguas, bases, guias e barramentos de máquinas. Cada passada de ferramenta é capaz de retirar material em toda a superfície. No caso, todas as vezes que passa a ferramenta sobre a superfície da peça a ser usinada, já vai fazer essa remoção desse material de uma vez só nessa superfície que está tendo contato com a ferramenta. Por ser uma operação de desbaste, a depender do tipo de peça que está sendo fabricada, pode ser necessário o uso de outras máquinas para a realização posterior de operações de acabamento que dão maior exatidão às medidas. Porque nesse caso é um procedimento relativamente simples a partir de aplanamento e a depender do tipo de peça, né, e a depender também das exigências do seu cliente, ele pode querer um acabamento superficial melhor que teoricamente, nesse procedimento de aplanagem pode não obter. Então, sempre acaba recorrendo nesses momentos ao recurso de outras máquinas para realizar esse acabamento superficial. Gente, durante o procedimento de usinagem por aplanamento, a gente obtém um movimento retilíneo, que a retirada do material é feita por esse movimento de vai e vem da ferramenta contra a peça. Como a gente pode ver aí na imagem, temos 3 imagens, né? Mas temos aí a imagem A e a imagem B, certo? Que é um movimento realizado por 2 cursos, um curso útil e um curso vazio. Qual a diferença desses 2 cursos? É porque, no caso, o corte é feito apenas na ida, que é determinado como curso útil, certo? A gente pode verificar que no curso vazio, ele é um curso de retorno, o tempo é improdutivo. No curso de volta da ferramenta, no caso, a ferramenta ela se afasta da peça a ser usinada, a fim de evitar um desgaste na peça e na ferramenta. A ferramenta, no aplanamento, a gente usa a ferramenta de corte com uma só aresta cortante, que são mais baratas, mais fáceis de afiar e com montagem mais rápida. Porém, acaba sendo um processo mais lento, como eu comentei para vocês, do que o fresamento, por exemplo, que corta continuamente. O fresamento, por ter uma ferramenta multicortante, a cada rotação, ela está sempre tirando o material, retirando o material. Na parte do aplanamento, não. A gente tem apenas uma retirada no curso útil,
certo? Então, ele acaba sendo mais lento que a fresa. Ela é utilizada, essa parte de aplanamento, ela é mais utilizada em situações particulares ou em produção de peças de reposição. Vai depender muito da situação, certo? Essas ferramentas de aplanar, elas são fabricadas preferencialmente em aços rápidos. Muitas vezes os gumes, que são a parte cortante da ferramenta, gente, elas são também constituídos por pastilhas de metal duro. Isso vai depender do tipo de metal que está sendo usinado, que será usinado. Então, tanto quanto no torneamento, quanto no fresamento, a gente precisa realmente fazer a escolha ideal do tipo de ferramenta, né, para a gente obter a maior eficiência durante o processo. Nessa questão aí dessa ferramenta, na parte de aplanamento, ela é considerada um processo econômico, porque ela tem uma única ferramenta de corte simples, né? E tem uma aresta só de corte e ela é mais barata. Normalmente também, gente, essa ferramenta é chamada de bit, o nome que é dado à ferramenta de aplanar. Temos aqui vários tipos de ferramenta, certo? E essas ferramentas vai depender do tipo de procedimento. Temos as ferramentas para desbaste, certo? Que elas devem retirar um curto tempo a menor quantidade possível de cavacos. Nessa imagem aí, do lado direito, certo? A gente consegue visualizar alguns modelos de ferramentas para desbaste. Na primeira ferramenta, é uma ferramenta reta para desbastar à esquerda. Na segunda, a diferença é que ela vai desbastar à direita, certo? Na terceira ferramenta que a gente está observando aqui nessa imagem, é uma ferramenta curva para desbaste à esquerda. E a última ferramenta é curva para desbastar à direita. Temos aqui, gente, no caso, as ferramentas para acabamento, certo? Nessas ferramentas deve produzir a planada com aspectos perfeitos, justamente por produzir o acabamento, né? O acabamento superficial é muito importante no final da peça. Por esta razão, os seus gumes são arredondados ou chatos. Uma ferramenta curvada para trás flexiona, afastando-se da peça ao encontrar nesta um ponto de maior dureza, não deteriorando a superfície trabalhada, justamente porque as ferramentas de acabamento precisam ser bastante suave, como a gente pode ver aí que seus gumes são mais arredondados e chatos. Nessa figura aí ao lado, a gente pode observar alguns modelos de ferramentas para acabamento, certo? Na primeira ferramenta, a gente tem uma ferramenta para acabamento agudo. Na segunda, ferramenta para acabamento largo. Na terceira ferramenta, a gente tem uma ferramenta reta. E na quarta ferramenta, que é essa ferramenta com a curva para trás. Todas são feitas para fazer acabamento superficial da peça. Temos também outras formas especiais de ferramenta, que isso vai depender muito do tipo de procedimento que a gente irá executar, o tipo de perfil também, para a gente fazer a escolha correta. Então, a geometria das ferramentas, elas facilitam bastante na hora de executar o trabalho, né? Essas ferramentas, elas são utilizadas para aplanamento de peças de formas variadas, né? Então, a gente tem aí também, na figura, a primeira ferramenta é uma ferramenta para ranhuras, a segunda já é utilizada para facear, a terceira ela é utilizada para uma ferramenta de ponta curva e a quarta ela é uma ferramenta mais arredondada. Quando você quer fazer algum desbaste, algum canto mais arredondado, a gente utiliza esse tipo de ferramenta. A gente tem aqui também a forma de fixação da ferramenta, o que sempre é muito importante, a forma que a gente fixa a ferramenta na nossa máquina, né? Para a ferramenta não sofrer flexão, deve-se fixá-la o mais curto possível, como a gente pode ver nessa imagem da esquerda, a forma correta de se fixar. Quando você fixa a ferramenta de forma mais alongada, pelo tipo de geometria, ela pode sofrer essa flexão aí, acabar quebrando a ferramenta e também danificando a peça a ser usinada.
Então, assim, a ferramenta ela é presa no porta-ferramenta, certo? Por meio de um parafuso de aperto. A distância entre a ponta e a ferramenta do porta-ferramenta deve ser a menor possível a fim de evitar esses esforços aí, tanto de flexão quanto os esforços de vibração também. Temos vários tipos de operações que são realizados, né? Eu botei essa imagem aí para vocês verificarem que pode ser realizado essa planagem da forma horizontal, da forma vertical, da forma curva, pode ser inclinada, pode fazer a ranhura ou acabamento fino. Esse tipo de procedimento a gente vai analisar de acordo com o tipo de peça que irá executar, o tipo de material também, o tipo de ferramenta, tudo isso a gente faz a escolha na hora que for realizar a operação. Temos algumas situações específicas que ainda utilizam o processo de aplanamento, né? Que é na fabricação de ferramentas e matrizes, na produção de pequenos lotes e peças, por ser um procedimento relativamente lento, né? É muito difícil e mais complicado de você fazer grandes lotes por esse procedimento de usinagem. Ele normalmente é realizado as usinagens de rasgos e de chavetas, entre outros processos, né? Temos aqui a máquina ferramenta, né, que temos dois tipos de plana, temos a plana limadora e temos também a plana de mesa, certo? Na plana limadora temos o modelo horizontal e o modelo vertical. A diferença entre esses dois tipos de plana, no caso da limadora para a plana de mesa, é que a plana de mesa, ela é quem faz o movimento vai e vem. No caso, a mesa é que faz esse movimento. E a ferramenta faz o movimento transversal correspondente ao passo de avanço. Já na plana limadora, ela apresenta um movimento retilíneo que move a ferramenta sobre a superfície plana da peça, retirando assim o material. Ou seja, na plana da limadora, é a ferramenta que faz o curso de corte e a peça tem em pequenos avanços transversais, deslocando, assim chamando de passe de avanço. Temos aqui a plana limadora horizontal. Na plana limadora horizontal, é a ferramenta que faz o movimento de corte. A peça tem apenas pequenos avanços transversais. O ciclo completo divide-se em duas partes: no avanço da ferramenta que realiza o corte e no recuo da ferramenta que não há trabalho, como a gente visualizou anteriormente. Também a gente tem aqui, gente, na plana limadora horizontal, o curso máximo, em geral, ela fica em torno de 600 milímetros, né? E por esse motivo, ela só pode ser usada para usinar peças de tamanho médio ou pequeno. Ela também pode ser usada para realizar operações como faceamento de topo, também pode ser utilizado para fazer rasgos, rebaixos, chanfros, estrias, né? O conjunto no qual, no caso dessa limadora horizontal, o conjunto no qual está o porta-ferramenta, ele pode girar e ser travado em qualquer ângulo, né? O que facilita o processo. Temos aqui uma vista dessa limadora horizontal, certo? Para vocês analisarem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada parte, componente dessa limadora, para vocês conhecerem melhor. Temos aí o corpo, né, no número 1, que é basicamente a estrutura da limadora horizontal. Temos o 2, que é a base, né, a base da máquina, que suporta tanto a mesa quanto o cabeçote e os mecanismos de acionamentos também. Então, essa base é o que sustenta mesmo a máquina. No 3, temos o cabeçote móvel, ou também conhecido como torpedo, que se movimenta com velocidades variadas. Ele é conduzido sobre um guia e produz o movimento principal. No seu topo dianteiro, a gente vê aqui também a espera do porta-ferramenta. No número 4, a gente tem um cabeçote de espera, que pode ser da altura ajustada onde ele está preso, vai depender, a gente pode regular essa altura, dependendo do tipo de peça que a gente for usinar.
No número 5, a gente tem aí o porta-ferramenta, né, que é onde a ferramenta é fixada. A gente vai ver mais na frente como faz essa fixação. E no 6 temos a mesa, né, que é com movimento de avanço e ajuste no qual a peça é fixada. Essa peça também a gente vai estudar como a gente fixa essa peça na mesa, certo? E no caso essa mesa ela faz um movimento transversal. Aqui nesse slide, gente, eu coloquei algumas imagens para vocês visualizarem melhor cada componente dessa plana, né, que a gente está estudando, que no caso é a horizontal. A gente pode ver aí a base, né, o corpo, a mesa, o torpedo ou o cabeçote, né? Podemos ver também o porta-ferramenta, o cabeçote ajustável com porta-ferramenta. Então, eu coloquei essas imagens aqui só para vocês visualizarem melhor. Temos também a parte de plana limadora vertical, certo? Que a principal diferença da plana vertical das demais é a posição vertical do torpedo e a direção do movimento alternativo do carro porta-ferramenta. A gente pode ver aí na figura ao lado, né, que ela é diferente no caso do seu corpo. Ele é o torpedo, no caso o cabeçote, ele é posicionado verticalmente. Ela é usada quando se quer aplanar superfícies internas de furos em perfis variados como rasgos e chavetas. A gente vai ver na próxima aula, no caso, a parte de fixação da peça, certo? Vamos ver também sobre a plana de mesa, a preparação da máquina e os tipos de aplanamento. Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos. Podem acompanhar todo esse conteúdo também pelo módulo de vocês, que tem todo esse conteúdo para vocês estudarem e fixarem melhor o assunto. Então, muito obrigada e até a próxima aula.